que mais fatura no Brasil, time que mais ganhou títulos aí na última década. Então, enfim, a gente tem que de alguma maneira, ter consciência de que o Flamengo se organizou melhor e está colhendo os frutos dessa organização. Acho que o Vasco tem feito um bom trabalho, tenho as minhas diferenças com o Pedrinho, com o presidente, acho que ele tem um milhão de erros, principalmente na parte administrativa, né? Hoje ele é muito mais um diretor de futebol do que propriamente presidente do clube. Institucionalmente, ele quase que não representa o clube, e acho que isso é muito ruim, né? Eu digo em federações, CBF, no Palácio do Governo, na prefeitura. O presidente, na minha opinião, tem um dever maior. Mas a equipe que trabalha com ele é muito boa, né? Então, e aí as coisas estão andando de uma maneira que eu tenho certeza absoluta que o Vasco está preparado, né? CT, estádio, salários em dias, acho que ninguém tem nada, absolutamente nada, para reclamar. É só mesmo se concentrar para fazer um grande jogo e conquistar uma vitória, que hoje, para nós vascaínos, seria um título, né? Primeiro, se afastaria o Vasco da zona de rebaixamento, né? Não deixaria o Vasco qualquer vitória, o Vasco não entra na zona de rebaixamento. Empate e derrota, é possível que isso aconteça, porque o Vitória da Bahia tem apenas um ponto a menos do que o Vasco, né? Então seria super legal, super bacana se o Vasco conseguisse a vitória. Não é fácil? Claro que não é fácil. O Campeonato Brasileiro, eu acho, é o campeonato mais difícil do mundo, porque nós vivemos num país continental e todos os clubes são gigantes nos seus estados, né? Então, mas quando chega no Campeonato Brasileiro, o orçamento faz muita diferença. E a gente vai jogar contra o maior orçamento do Brasil, né? Aquele que mais fatura, aquele que tem o maior poder de compra, por isso tem grandes craques no time titular, grandes craques no time reserva, né? O banco de reserva, o segundo time do Flamengo seria titular em 90% dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Só que esse esporte chamado futebol, ele é encantador por causa disso, só por causa disso. Porque é o único esporte em que existe o favoritismo, mas ele não é exercido. Então, é uma coisa que, assim, na minha cabeça, muito real, assim, muito real, de que é possível, sim, o Vasco sair vencedor nesse jogo de domingo. Claro que futebol é uma engrenagem, essa engrenagem precisa dar certo, precisa estar alinhada, precisa funcionar. O Diniz não pode cometer o erro que cometeu no último domingo, né? O Diniz é tido como um técnico ofensivo, e ele fez duas mudanças radicalmente defensivas, né? Tirando 2 meias atacantes, botando um zagueiro e um volante. Até rimou. Eu acho que se eu fosse técnico do Vasco, eu teria feito o mesmo. Mas como o resultado foi ruim, né? Não deu certo,
não tem jeito de elogiar. A gente é obrigado a criticar. Ao contrário, o Léo Condé, técnico do Ceará, mesmo com um jogador a menos, pelo simples fato de estar perdendo, de estar atrás no placar, ele colocou 2 atacantes, e um deles, né, na verdade, os 2, né, participaram diretamente do gol que fez com que o Ceará empatasse, né, e num confronto contra o Vasco, entre Vasco e Ceará, que o Vasco, aí, olha como é que as coisas mudam, né? O Vasco tem um orçamento infinitamente maior do que o Ceará. Mas no confronto entre Vasco e Ceará, o Vasco fez apenas 1 ponto e o Ceará 4. Né? Então, se fosse Copa do Brasil, se fosse um torneio eliminatório, o Ceará teria eliminado o Vasco. Claro que isso aqui é só uma metáfora. Mas voltando ao clássico de domingo, eu acho que é bem possível, bem possível. A adrenalina do Flamengo, ela está toda concentrada nesse jogo de quinta-feira, nesse jogo de amanhã, contra o Independente da Argentina no Maracanã. Esse é o foco. Esse jogo tem uma importância gigantesca, porque o Flamengo precisa levar para a Argentina um resultado que dê um pouco mais de tranquilidade. Eu acho que os argentinos, jogando aqui no Brasil, não serão um grande problema para o Flamengo. Mas lá na Argentina, para Catimba, então é necessário que o Flamengo faça um bom placar. Um placar assim mais elástico, né? 2-3-0, para ter uma tranquilidade no jogo da volta. Por sua vez, isso vai fazer com que o Flamengo tenha um desgaste muito grande. Isso na teoria, né, cara? Na prática, às vezes, as coisas não acontecem. E esse desgaste, ele pode, sem dúvida nenhuma, beneficiar o Vasco no domingo. Tá bom, pessoal? Pessoal, quero pedir que deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, ajude a gente a crescer. Vou começar a ler aqui os superchats, tá bom, pessoal? E agradecer aí demais a audiência. Nosso querido amigo Alan Sérgio, saudade, meu amigo. Os horários não batiam. Na sexta-feira, na segunda-feira, na verdade, eu tinha um compromisso. Na sexta, fiz um pouco mais cedo ainda, porque eu tinha um aniversário. Mas o horário é esse aqui, 6 horas da tarde, a não ser que vocês peçam para que eu faça um pouco antes, talvez seja melhor para a galera assistir aí indo para casa, ou aqueles que já estarão em casa, seja mais tranquilo, eu não seja um concorrente da novela. Tá bom? Grande abraço, Alan Sérgio. Fica com Deus, meu amigo. Mais um superchat aqui. Amorim Léo. Bom, Amorim, eu acho que é a primeira vez que te vejo por aqui, então quero te agradecer por estar aqui com a gente, agradecer pelo superchat. Manaus, maior adversário do Vasco, defesa do Vasco. Putz, que Paris. Ninguém estava vendo isso. Bom, eu falei sobre isso na live, né, Amorim? Que o Vasco vinha jogando ali com Hugo Moura e Lucas Martins, Lucas Almeida, Lucas Freitas, na verdade. Lucas Freitas. Agora chegaram 2 zagueiros de primeira linha, né? Robert Renan e o Cuesta. Cuesta ainda foi agraciado com o gol, que a gente sabe no mundo do futebol que é super importante para você se adaptar, né? Se adaptar a uma nova equipe que você está chegando. Ele entrou já ali
no meio do segundo tempo para frente, quando o Lucas Freitas tomou o cartão amarelo. E aí, depois da jogada do seu amigo colombiano, né, ele vai lá dentro da área e faz o gol. Então, isso é êxtase e é felicidade geral para todos os para todo jogador. Com certeza. E com essa semana de trabalho, o Fernando Diniz vai colocar uma zaga nova e eu acho que a gente vai ter uma segurança maior. Esses dois atletas, Paulo Henrique, Cuesta e Robert Renan, e Lucas Piton, não sei se ele vai jogar. Se ele não jogar, eu não colocaria o Puma Rodrigues. O Flamengo é muito forte ali pelo setor direito. Eu colocaria Leandrinho ou Vitor Luiz, aquele que se apresentar melhor durante a semana. Eu gostaria muito de ver o Leandrinho com uma sequência de jogos. O menino tem muita força, uma boa técnica. E assim como o Ryan, que ganhou a confiança total do técnico, o técnico Fernando Diniz, eu acho que se essa moral fosse dada ao Leandrinho, não tenho a menor dúvida de que esse moleque seria um dos destaques do Vasco nesse final de temporada e principalmente na temporada que vem, com um pouco mais de maturidade. Tá bom, Amorim? Grande abraço, meu amigo. Fique com Deus, grande abraço. Marcelo Arcoverde, grande Ed, inacreditável o que aconteceu no último jogo. Parece que o time quer disputar o Z4 até o final. Lamentável. Qual a dificuldade de dar um chutão? Bom, Marcelo, você que me acompanha aqui nas lives, em todas as lives, vai entender bem o que eu estou dizendo. O Fernando Diniz tem um trabalho muito autoral, muito Fernando Diniz de ser, que não acho ruim. Ele quer que o zagueiro, que o volante, né, que foram os dois que, na verdade, foi o Paulo Henrique e um dos volantes, que eu nem sei se eu falei certo, se foi o Cocão ou se foi o Barros. Ele quer que esses atletas corram o risco, que saiam jogando, independente se eles são capazes ou não. E aí, quando dá certo, isso para mim é trabalho autoral. Quando dá certo, ele é dinizismo. A galera exalta o técnico de uma maneira gigantesca. Quando dá errado, os jogadores são limitados. Então é necessário, muito necessário, você ter um equilíbrio, ter um jeito diferente de fazer isso aí. Tá? Na minha opinião, não pode ser diferente. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque ele fica ali à beira do campo dando esporro pra caralho, gritando, xingando, para que o atleta faça aquilo que foi treinado, independente se o adversário marca ou não, como o Ceará marcou no último domingo. Então, de verdade, era só uma quebra de protocolo, só dar um chutão, administrar a bola, ter o domínio dela, encurtar o campo quando fosse necessário, alongar o campo quando fosse necessário, e que o Vasco sairia vitorioso, pularia 3 posições, encostava no Corinthians, enfim. Então, sem dúvida, Marcelo, isso deixou a gente bastante chateado, mas é o jeito de Diniz de ser e trabalhar. Tá bom, Marcelo? Grande abraço, meu amigo. Olha, o nosso querido Alan Sérgio novamente aqui. Tomara que o Piton e o Tietê se recupere a tempo. Eu não tenho acompanhado aí o boletim médico, mas é de fundamental importância que os principais jogadores do time voltem, né? Até porque eles se encaixam melhor nesse estilo de Diniz de jogar, são jogadores bem experientes e que seriam aí bons reforços para esse jogo de domingo. Tá bom, Alan Sérgio, grande abraço.
Mais um superchat aqui. Amorim Lei. Ed, eu não sou técnico. Todos os times que jogam contra o Vasco ficam cansando o Vasco no primeiro tempo, porque no segundo eles sabem que o Vasco morre, e aí os treinadores já sabem como o Diniz joga. É preciso mudar. Bom, o Amorim, com toda a minha vivência, experiência de futebol, eu não consigo enxergar se o time num todo cansou, né? Dá para ver que o Nuno não consegue jogar os 90 minutos com a mesma intensidade, e aí talvez tenha uma explicação, é que o Nuno ele vai completar em dezembro 1 ano e meio de temporada, enquanto os outros atletas que jogam aqui no Brasil e que fizeram uma pré-temporada fazem apenas 1 ano. Então, ele já está no término de temporada, ele já está 1 ano. Né? Ele fez a pré-temporada pelo Casa Pia e depois chegou em janeiro ao Vasco, aí, sem ter as férias que deveriam ser merecidas na metade do ano, embora eu esteja falando besteira, porque tivemos o Mundial de Clube e aí os jogadores puderam ter, sim, a sua folga. Mas me parece que o único que sente mesmo cansaço é ele e o Felipe Coutinho, aparentemente. O Nuno, na minha opinião, seria por esse motivo, mas não justifica. E o Felipe Coutinho é porque machuca, volta, machuca, não consegue ter uma sequência. Acho que é a maior sequência dele depois desse retorno, né? E por isso a evolução. Não é porque ele fez um bonito gol de falta, não é porque ele bateu a falta que o Nuno fez o gol no jogo contra o Botafogo, não é por isso, ou não é só por isso. Ele tem evoluído bastante, tecnicamente, tem quebrado linhas, dribles, passes, ele tem feito coisas bem positivas em campo, enquanto está em campo pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Tá bom, Amorim? Grande abraço. Olha, nosso querido Marcelo Arcoverde novamente. Ed, depois de tanto sofrimento, espero que esse time presenteie a torcida com um título de campeão da Copa do Brasil. Temos tempo para se preparar para a despedida do nosso Caldeirão. Bom, eu também eu gostaria ficaria muito feliz se o Vasco fosse o campeão da Copa do Brasil. Acho que é bem possível. Nós temos Vasco, Fluminense, Corinthians e Cruzeiro. Jogo eliminatório. Eu acho que é bem possível, sim, que o Vasco consiga ganhar o título da Copa do Brasil. Mas como essas semifinais e finais serão disputadas só lá em dezembro, eu prefiro que o Vasco se concentre agora em fazer 45 pontos. Se ele fizer 45 pontos e chegar à final da Copa do Brasil, eu acho que a temporada vai ser muito boa. Seria boa. Mas eu estou preocupado. Estou preocupado porque o foco não pode ser só a Copa do Brasil. Eu acho que seria péssimo, a Copa do Brasil, por exemplo, e ser rebaixado no Brasileirão. Eu acho que o Vasco é muito melhor do que os seus concorrentes. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco. O Vasco vai ter problemas para o clássico de domingo contra o Flamengo, um jogo decisivo para o Vasco, né? Não permanecer na parte de baixo e conseguir segurar aí o líder do campeonato e tentar conseguir pelo menos a um ponto, né? No Maracanã. Deixa sua opinião, seu comentário, palpite e placar para esse jogão. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!